Oi, pessoal. Vamos então começar a ver os máximos e mínimos de funções de duas e três variáveis. A gente vai começar com de duas variáveis, porque já dá para se virar com o que nós temos, tá? E mais o teorema de hoje. Para de três variáveis, a gente vai precisar dos multiplicadores de Lagrange que não vimos ainda, tá? Vai ficar mais para o final. Então, a gente vai ficar por enquanto no R2, tá? Funções de duas variáveis. Depois vamos para o 3. Enfim, vou ter que lembrar algumas definições, isso aqui já apareceu, a bola aberta, né? Então, a bola aberta de centro x, zero, y0 e raio R é o conjunto dos pontos x, y, tais que a distância de x, y até x, zero, y0 é menor que R. Lembra? Essa norma da diferença é a distância desses dois pontos. Então, a distância fica menor que R. Ou seja, isso aqui vai dar um disquinho, né? Um disquinho aberto, sem a pontilhadinho aqui na fronteira do disquinho, né? Isso aí já apareceu quando a gente definiu aberto, certo? Eu vou definir aberto de novo, só que usando o conceito de ponto interior. Então, ó, depois tem uns exemplos aqui embaixo. Então, pega um conjunto C do R2, você diz que um ponto de C tem que estar em C. Ele é interior, né, interior a C, se existe um raio tal que a bola centrada nele, raio R, ainda fica totalmente dentro do conjunto, certo? Então, ele está no interior, é assim, mais ou menos. Vai pegar um. Imagina que seu conjunto é esse. Tem uns desenhos aqui embaixo. Imagine que seu conjunto é esse aqui. Se você pega esse ponto vermelho, ele é interior. Por quê? Dá para conseguir uma bola centrada nele, que todo mundo aqui fica dentro do conjunto. Ó. A bola está totalmente dentro do conjunto C. Agora, esse ponto aqui, ó, ele não é interior. Claro, é intuitivo, né? Mas como é que você define formalmente? Desse jeito. Então, qualquer bola que você pega, por menor que seja, finge que isso aqui é redondo, né? Tem gente que cai fora do conjunto. Então, ele não é interior. A gente diz que ele está na fronteira. Quando qualquer bola tem gente dentro e gente fora. Aí é fronteira, é ponto de fronteira. O interior são esses pontos aqui dentro, certo? E aí aquela definição que a gente fez de aberto, você pode traduzir em termos de ponto interior da seguinte forma: um conjunto vai ser aberto se todos os pontos são interiores. Então, se não tiver essa fronteira aqui, por exemplo, vai dar um conjunto aberto. Quem está atrapalhando é a fronteira, certo? Então, se é um conjunto pontilhadinho, é um conjunto aberto. Todo mundo é interior, certo? Isso é importante. Como eu disse no começo, na reta as coisas são mais fáceis. Aqui, esses conceitos topológicos são mais complicados. Então, ó, eu coloquei exemplo. Isso aqui já apareceu de conjunto aberto. O R2 sem a origem é aberto. Por quê? Cada ponto de R2 sem origem é interior. Por quê? Dado um ponto de R2 sem origem, eu consigo uma bola que fica inteiramente no R2 sem origem, não pega a origem, certo? Por mais próximo da origem que eu esteja, eu consigo uma bola de raio pequenininho, mas positivo, o raio tem que ser positivo, tal que todo mundo dentro dessa bola continua no meu conjunto, que no caso é o R2 sem o zero, certo? Claro que o R2 todo também é aberto, é o maior aberto que tem dentro do R2, né? Todo mundo de R2, claro que está no R2 e qualquer bola do R2 vive no R2, então não tem como sair, certo? Esse cara aqui, esse outro conjunto C, que é o conjunto dos XY, tais que o X e o Y ambos são maiores ou iguais que zero, já não é aberto. Por quê? Esses pontos aqui não são interiores. Pega um ponto daqui, qualquer bola tem gente fora, certo? Então ele não é interior, então ele não é aberto. Todo mundo tem que ser interior para ele ser aberto. A ideia intuitiva do aberto é meio que pontilhadinho, né? Algo assim, que não tem essa fronteira, né? Intuitivamente. Esses caras aqui desse L são pontos de fronteira, né? A gente não definiu escrito aí, mas é isso. Toda bola tem gente dentro e gente fora. Toda bola, por menor que seja, tem gente dentro e gente fora. É um ponto de fronteira,
certo? Então, se fosse estritamente maior que zero, estritamente maior que zero y também, aí seria um aberto, certo? Mas devido a essa fronteira aqui não é aberto. Tudo bem? Então, os abertos aqui e os interiores, eles vão desempenhar um papel fundamental para você saber se pode ou não usar o teorema. Tá, já é o teorema, então vou fazer o seguinte. Por que a gente está falando dessa coisa de pontos interiores? Por causa, ó, deixa eu fazer um rabisco aqui. Lembra que tinha um teorema no cálculo 1 que dizia o seguinte: se um cara é máximo ou é mínimo local de uma função lá da reta, né? Então, e ele estiver no interior do intervalo, a derivada é zero. Então, você tinha algo parecido com isso aqui no cálculo 1? Ó, finge que é isso. Olha só, esse cara é mínimo e está no interior, derivada é zero. Esse cara é máximo local, está no interior, derivada é zero. Agora, esses dois caras, esse é mínimo local e absoluto até, mas não tem derivada zero. Por quê? Porque está no extremo do intervalo, não está no interior. Aqui é a mesma coisa, eu desenhei meio quase derivada zero, mas finge que não, finge que é reto aqui. Também é um máximo local, próximo dele ele é máximo, próximo, numa vizinhança dele ele é máximo, mas não tem derivada zero porque ele está na ponta do intervalo. Mesma coisa, certo? Então, os pontos de máximo e de mínimo e local, né? Locais, eles têm derivada zero se eles estiverem no interior. Então, por isso que a gente precisou distinguir esses pontos interiores para fazer a tradução do cálculo 1 para o cálculo 2. Porque no cálculo 1 é fácil dizer se o cara é interior. Ah, não está no extremo, certo? Não está no extremo, é interior. Agora, eu tenho um conjunto todo assim, como que eu classifico, né? Então, o interior é desse jeito. É o que eu consigo uma vizinhança aqui. A mesma definição valeria para o cálculo 1, tá? Claro, certo? Bom, enfim. Então vamos ao teorema, né? Como eu falei também, vamos ter que fazer outra tradução antes do teorema. Vocês vão ver que é muito parecido com isso. É, a outra tradução é de local, né? É análogo, mas esse cara aqui é local porque mínimo local porque próximo dele é o menor. Agora, e na função de R2? Vai ser a mesma coisa, mas eu vou colocar aqui. Eu escrevi no, no PDF à parte, ó. Um ponto é ponto de máximo, aí absoluto ou global, se f dele é maior ou igual que todo mundo do domínio, certo? Respectivamente mínimo absoluto, né? O f dele é menor que todo mundo do domínio. Então, essa definição é natural, certo? O cara é ponto de mínimo se f dele é menor que f de todo mundo do domínio. Agora, o local, como que seria para o cálculo 2, né? O cara é máximo local de f se existir um R positivo, um raio, tal que f dele é maior que todo mundo, a mesma coisa que aqui, porém, não todo mundo do domínio. Todo mundo do domínio, mas que está nessa vizinhança de raio R dele. Ou seja, próximo dele, numa bola em volta dele, ele é máximo. Numa bola em volta dele, ele é o máximo. Não é o máximo do domínio inteiro, por isso que o nome é local, certo? Então, sei lá, você poderia ter uma função de duas variáveis assim, finge que assim isso aqui é um gráfico. Você tem esse máximo local e global, absoluto, certo? Mas esse aqui é só local, porque perto dele era o máximo, mas se você andar um pouquinho mais para cá, ele deixa de ser o máximo, então é só localmente, certo? Então é assim que se traduz. Esse é praticamente a mesma definição do cálculo 1, só que trocando um intervalinho em torno dele por um disquinho em torno dele, certo? E como fica o teorema? Olha que parecido com o do cálculo 1. Pega f,
de D contido em R2 em R e um ponto x0, y0, um ponto no interior de D, do domínio, tá? Interior ao domínio, certo? Se esse ponto for máximo ou mínimo local de f, e f tem as derivadas parciais, claro, no cálculo 1 também ela tinha que ser derivável. Aqui não precisa ser diferenciável, basta ter as derivadas parciais, então o gradiente é zero. Ou seja, as duas derivadas parciais são nulas, certo? Então percebe, é um teorema muito parecido com o cálculo 1, tem que estar no interior, não vale para a ponta, do mesmo jeito que no cálculo 1 não valia, no 2 também não, você pode ir caindo para a ponta, ele vai ser mínimo, mas está caindo. Não vai ter gradiente zero. As derivadas parciais, o plano tangente, você pode pensar assim, não vai ser horizontal, porque ela está caindo. Só no interior que vai ter isso, a gente vai ver por quê. Certo? E aqui eu coloquei só uma observação, eu ainda não fiz, não enunciei aí esse tal do ponto crítico. Um ponto que tem o gradiente nulo, a gente chama de ponto crítico, né? Então esse ponto, esse teorema diz que no interior os pontos de máximo ou de mínimo de f são exatamente os pontos críticos, os pontos que têm gradiente nulo, certo? Na fronteira de f, eu não sei, tá? Como são. Aqui, se esse cara for máximo, ele vai ter gradiente nulo. Se esse cara for mínimo, ele vai ter gradiente nulo. É isso que eu sei, porque eu sei no interior. É o teorema, o que o teorema diz. Agora, sobre esses aqui, sei lá. A gente vai ver como tratá-los, tá? É um caso separado. O mesmo acontecia no cálculo 1. Nos extremos, o que que você fazia? Testava para ver, né? Comparava todo mundo aqui para ver se eles eram máximos ou mínimos. Pontos de máximo ou mínimo. Aqui a gente também vai fazer uma espécie de teste aqui na fronteira também, certo? Mas esse negócio de gradiente zero só para o interior, tá? Tá, para o vídeo não ficar muito longo, ó, é o seguinte, dois detalhes importantes. O primeiro eu já falei, que é só para o interior. O segundo é que ele está dizendo se é máximo, se é mínimo, o gradiente se anula. Não está dizendo que os pontos que o gradiente se anula são obrigatoriamente máximo ou mínimo, tá? Isso já acontecia no cálculo 1, lembra do x ao cubo? O x ao cubo é um ponto que a derivada é zero. Finge que a derivada é zero, né? Tem que ser, parece mais uma tangente. Assim, um x ao cubo. No zero a derivada é zero, mas não é máximo nem mínimo. Ela decresce para cá e cresce para cá. Não é um ponto nem de máximo, nem de mínimo, tá? É ao contrário. Eu vou escrever mais para frente, mas é ao contrário. Se o cara for máximo, tem gradiente nulo. Se o cara for mínimo, no interior, né? Tem gradiente nulo. Não está dizendo que os gradientes nulos são obrigatoriamente máximo ou mínimo, certo? Isso é muita gente confunde e é muito importante. Lembra do x ao cubo. Ah, então como é que a gente usa? Na verdade, esse teorema é usado para descartar quem não tem chance de ser máximo ou mínimo. Então, se o cara não tem gradiente nulo, esquece. Ele não é máximo nem mínimo. No interior, tá? Tudo isso que eu estou falando no interior. Então, na verdade, ele é um teorema que serve para descartar os caras que não têm chance de ser ponto de máximo nem de mínimo. Mas ele não serve para provar que o cara é máximo ou mínimo. A gente vai usar algumas coisas adicionais. Se você estiver interessado no local, é o critério do esse ano que a gente vai ver depois. Se você estiver interessado no absoluto, a gente vai usar meio que um Weierstrass aí para ficar comparando todo mundo e descobrir quem é o maior deles e o menor. Tá? Mas calma, tudo isso aos poucos. Eu estou demorando mais nisso porque eu sei que tem muita confusão com esse teorema. Bom, eu coloquei a demonstração aqui. Eu acho que eu não vou fazer porque o vídeo vai ficar meio longo, mas eu vou subir o PDF. É que no fundo, como ele é máximo local e está no interior, você consegue uma bolinha onde ele ganha. E a bolinha fica totalmente dentro do conjunto porque ele é interior. Tem esses dois detalhes. Então, na verdade, se ele ganha de todo mundo, se ele for máximo, ele ganha em particular na horizontal. Só que ganhar na horizontal significa que a derivada em relação a x é zero, porque aí você usa o cálculo 1. Analogamente, ele vai ganhar na vertical, a derivada igual a y vai ser zero, que é
você usa o cálculo 1. Tá aqui a demonstração, ó, definição derivada. Tá tudo feito. Acho que eu vou pular para não ficar muito longo o vídeo, porque quem assiste depois assiste para lembrar, né? E não para quem quem já viu, não precisa ver de novo, né? Então tá, mas o PDF está no Drive. Agora vem aquilo que eu falei. Cuidado. Gradiente nulo não implica que o cara é obrigatoriamente máximo ou mínimo local. Contra-exemplo. Na reta eu dei o exemplo do x ao cubo. Aqui tem uma velha conhecida nossa que é a sela, né? Lembra? O paraboloide hiperbólico, batata chips, como vocês chamam. O 0,0, claro que tem gradiente nulo, porque se deriva em x, 2x, deriva em y, menos 2y. No 0,0, claro que dá 0, 0. 2,0, 2,0, 0, 0. Então ele tem gradiente nulo. Porém, claro que ele não é máximo ou mínimo, porque a cela ela é assim na direção do x, né? Porque é um x quadrado. E na direção do y ele é assim, é um menos y quadrado. Né? Então, que é a cela, né? É que eu não vou ousar desenhar isso aí com o mouse. Mas enfim, é aquela famosa cela de cavalo, né? Aqui faz alguma coisa assim, né? Não vou ousar desenhar. Mas enfim, o importante é que aqui não é nem máximo nem mínimo claramente. Dá para ver algebricamente, aumenta um pouquinho o x, vai crescer de zero. Porque f de zero é zero, né? Aumenta um pouquinho o y e para o x, vai diminuir. Então não é máximo nem mínimo local, mas tem gradiente zero. Certo? A gente vai chamar esses pontos críticos, que tem gradiente zero, né? Mas não são máximo nem mínimo, justamente de pontos de Sela, em homenagem à nossa velha conhecida Sela. Certo? Mas isso quando a gente for ver esse ano, eu defino direitinho. Vamos nos preocupar hoje com os absolutos. Certo? Outro exemplo que eu falei que é importante, naqueles contra-exemplos que eu dei. Ó, pega essa função aqui, x² vezes y mais 3x. E pega esse domínio, nesse domínio D, que é aquele domínio que apareceu lá em cima, lembra o L? Esse aqui, ó, lá longe, esse aqui. Né? Que a gente sabe que esses pontos não são interiores. Então, olha só, que legal. F de zero, obviamente, é zero, porque põe zero aqui. E F é positiva, ou zero, para todo mundo do domínio. Por quê? Porque o domínio são caras positivos. Então você coloca caras positivos aqui, não tem subtração, vai sempre dar um cara positivo, ou zero na pior hipótese. Então, algebricamente, não tem critério nenhum, você diz que 0, 0 é ponto de mínimo local e global, né? Porque ele é o menor. Essa é a definição de mínimo, né? Ser o menor que todo mundo. De f no domínio, neste domínio, claro, neste domínio. Mas claro que, como o gradiente dele é isso, é fácil checar, deriva em x, deriva em y, o gradiente dele é 3, 0, porque se você jogar o 0, 0 aqui vai dar o 3, né? Que é quando você deriva em x. E o gradiente dele é 3, 0, que claro que não é zero. Moral da história, eu tenho um ponto de mínimo, local, global, que o gradiente não se anula. Qual que é o motivo? Porque o 0, 0 não está no interior deste domínio D aqui. Lembra que o domínio era assim? O 0, 0 é um ponto da fronteira. Tá? Então ele não está no interior, por isso que não tem obrigação nenhuma do gradiente ser zero. Então, essa história do gradiente ser zero nos mínimos e nos máximos vale só para interiores, tá? Por isso que aquele conceito inicial é importante. Certo, gente? Bom, tá. Então já sabemos o teorema. Como eu disse, qual vai ser o método? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai listar os candidatos. Mas esse método só faria sentido, né? A gente vai listar os candidatos a máximo, os candidatos a mínimo e vai comparar todo mundo. No interior, nós descobrimos que os candidatos a máximo e mínimo são somente os pontos que têm gradiente nulo. Na fronteira, a gente vai tratar de um jeito especial. A gente vai parametrizar a fronteira para ter uma função de uma variável só e usar cálculo 1, certo? Então, vão ser os candidatos. Aí a gente acha os candidatos da fronteira usando cálculo 1. Vou fazer um exemplo no final. Mas isso só faria sentido se você tivesse certeza que
tem de fato um máximo e um mínimo, né? Porque o que adianta você testar um monte de candidato se sua função não tem o máximo? Aí você está testando um monte de cara, mas não tem, então não faz nem sentido. Então, para garantir a existência, lembra no cálculo 1 que a gente usava? O Weierstrass. Aqui também vamos usar o Weierstrass, mas vamos ter que dar uma adaptada. Porque lá a gente usava o método do intervalo fechado, né? Que era esse que eu falei, de testar os candidatos. E a gente usava no intervalo AB fechado nas duas pontas, né? A, B, porque o teorema de Weierstrass garantia que uma função contínua no intervalo AB tem máximo e tem mínimo. Tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Tem valor máximo e valor mínimo. No intervalo AB fechado nas duas pontas. Se for aberto aqui, já não tem garantia de ter máximo. A função pode estourar até ir para o infinito, pode ter uma bolinha aberta aqui. Quer dizer, não tem máximo, ela sempre vai aumentando um pouquinho. Então isso valia para funções contínuas em AB. Então a gente vai ter que substituir esse conceito de intervalo fechado, na verdade, né? O importante aqui não é nem ser o intervalo, o importante é ser fechado. Então vou ter que definir o conceito de fechado, que é um pouco mais difícil, mas não dá para. Na verdade, precisa de mais que fechado, né? Não pode ir para infinito também, então é limitado, mas eu vou definir tudo agora. Ó, então, primeiro, fechado não é contrário de aberto em matemática. É esquisito, mas é verdade. Um conjunto vai ser fechado se o complementar dele é aberto. Então, você pega o R2, tira o conjunto e vê o que fica. Se der aberto, ele é, ele é fechado. Embaixo eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, tá, eu vou fazer toda a definição e depois eu faço o exemplo aqui embaixo. Agora esse conceito é mais fácil. Um conjunto L, ele é limitado se ele couber dentro de uma bola. Ou seja, se existe um raio tal que L está dentro da bola de centro na origem. Aqui poderia colocar qualquer ponto fixado, tá? Dá para. Se tem na origem, tem em outro ponto e vice-versa. Se ele cabe dentro de uma bola aberta de um centro R. Esse R pode ser grande, mas finito, claro, né? É um raio. Então, sei lá, ele tem que caber dentro de uma bola. E finalmente aqui o conceito importante que vai substituir o intervalo fechado e limitado, que é o de Weierstrass, no teorema de Weierstrass, que é o de compacto. Então, um conjunto é compacto no R2 se ele for fechado e limitado. Essa definição de compacto vale em todo Rn finito aqui, tá? Para compacto. Em espaços de dimensão infinita, se vocês forem fazer um curso mais avançado, aí compacto é outra história, tá? Mas para a gente, nesse curso, compacto ele é fechado, ou seja, complementar aberto, e limitado. Então, olha os dois exemplos que eu coloquei aqui. Olha esse conjunto aqui. Voltou. Ele é fechado. Por que ele é fechado? Olha para o complementar dele. O complementar dele acaba sendo essa parte branca aqui. Ó. Se você tira esse L e esses risquinhos aqui, ele vai dar um conjunto pontilhadinho aqui, que vai ser aberto, né? Com a definição formal, se você pega um ponto do complementar, você consegue uma bola totalmente ainda no complementar, fora do conjunto, que não pega o conjunto. Então ele é fechado. Um modo de você ver que ele é fechado também funciona, é equivalente, é que essa definição, é, mas é definição, né? Mas caracterização, você pode dizer que o cara é fechado se ele contém toda a sua fronteira. Então, é que eu não defini escrito aqui no PDF a fronteira, mas a gente definiu, né? São pontos que qualquer bola intercepta o conjunto e cara que não está no conjunto, um complementar no caso. Por isso que tem a ver, né? Então, a fronteira seria esse. Ele contém a fronteira inteirinha, então ele é fechado, tá? Só que ele não é compacto, porque o que falha para ele ser compacto? Compacto tem que ser fechado e limitado. Ele não é limitado, ele não cabe dentro de uma bola. Ele vai para infinito aqui. Então ele não. Se você pega uma bola maior que seja o raio, ele vai passar. Então ele não é limitado, mas ele é fechado. Então ele é um fechado que não é limitado. Agora, olha para esse do lado aqui. Ele é limitado, ele cabe dentro de uma bola. Aqui. Finge que essa bola é redonda, né? Ele cabe dentro de uma bola. Porém, ele não é fechado, porque ele não contém toda a sua fronteira.
né? Se você pensar no complementar dele, aí o complementar vai ter, né? Então, quer dizer, na verdade ele é um conjunto, nesse caso que eu desenhei, é aberto, né? Certo? Porque o complementar é o que é o fechado no caso, né? É meio confuso isso, né? Mas enfim, não tem jeito, viu? A gente vai precisar definir esses compactos porque reconhecer, pelo menos, porque é neles que você tem o teorema de Weierstrass. Eu tinha outra coisa para falar desse conjunto que. Ah, lembrei. Então, como eu disse, aberto não é o contrário de fechado no sentido que se não é aberto, não é fechado, ele é fechado. Porque tem conjuntos, igual os intervalos da reta, né? Tem conjuntos que não são nem abertos nem fechados, por exemplo. Se você pega um conjunto assim e depois pontilha, ele não vai ser nem aberto nem fechado, né? Porque ele não é fechado porque ele não contém parte da fronteira. E ele também não é aberto porque ele tem pontos que não são interiores. Esse ponto não é interior. Ele tem pedaço da fronteira. Então, é o análogo que acontece com esses intervalos assim na reta. Ele é aberto de um lado, entre aspas, né? E fechado do outro, entre aspas, né? Então, aberto não é o contrário de fechado. Tomem cuidado com isso. O que mais? Acho que tá bom, né? Infelizmente, esse assunto é bem legal, fechado, mas a gente tem pouco tempo para ficar falando disso, né? Então, enfim, mas dá para se virar com o que a gente fez até agora. Então, qual a importância dos compactos? Ah, tem mais um exemplo aqui. Esse seria a cara de um compacto, porque ele é fechado, tem a fronteirinha, ou o complementar é aberto, você que escolhe como ver, e é limitado, ele cabe dentro de uma bola, de um disco, certo? Então é fechado e limitado, então ele é compacto. Para esses conjuntos que a gente vai ter o Weierstrass. Então tá aqui o teorema de Weierstrass. Tá ficando longo o vídeo, né? Mas não tem jeito. Esse tem muita teoria. Pega F contínua em um compacto K de R2. O mesmo teorema vale para R3, tá? A gente vai ver depois quando for ver os Lagrange, como eu tinha antecipado. Então essa função desse domínio D, aqui eu tinha que pôr um K, né? Vou ter que ajeitar esse PDF. Então f de K em R, se o domínio for compacto, né? Possui ponto de máximo e de mínimo global em K. Então, toda função contínua definida em um compacto vai ter máximo e vai ter mínimo. Outro modo de dizer isso é f assume um valor máximo e um valor mínimo, um ponto, né, em que ela vale o seu valor máximo e o seu valor mínimo. Né? Isso é exatamente a mesma coisa que acontecia nos intervalos AB, na reta, uma função contínua. Lembra que eu desenhei lá? Tem o máximo e o mínimo. Ó, aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Não tem jeito. Né? Mas tem que ser assim, AB fechadinho nas pontas e limitado. Isso é cálculo 1. No cálculo 2 é o compacto. Um conjunto mais ou menos assim. Certo? Então é isso. O problema é que eu já subi o PDF, eu vou ter que baixar e consertar por cá aqui. Certo? Enfim. ah, então vamos usar esse Weierstrass aí para fazer um exemplo de como a gente vai calcular máximo e mínimo em conjuntos compactos. Olha só, eu estou usando a numeração da lista do ano passado, porque a desse ano não saiu ainda, mas esse exercício certamente ele vai estar na lista, tá? É o 8, mas provavelmente vai ser 2.8, alguma coisa assim, né? Depende da ordem que eles colocarem, mas e não acrescentarem nada, né? Mas vocês vão reconhecer. É que não saiu, então estou usando a numeração antiga. Então pega essa função contínua, ó, ela é contínua porque ela é um polinômio exponencial, tudo que é contínuo. E nesse domínio D, que é compacto, por que é compacto? Ele é o círculo, o disco, x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 2, então igual a 2 seria um círculo de raio raiz de 2, um disco de raio raiz de 2. Só que você quer x menor ou igual que zero e y maior ou igual que zero. Então você está pegando esse pedaço, ó, x negativo e y positivo, certo? Então
é a parte do disco que tem x negativo ou zero e y positivo ou zero. Esse pedaço, certo? E aí o exercício pede para você calcular o máximo e o mínimo neste conjunto aqui. Então, ó, por Weierstrass, como esse K é compacto, porque ele é fechado, ele contém toda a fronteira, e ele é limitado, que ele cabe numa bola. É essa própria bola, né? Que ele cabe, ele próprio aqui, né? No centro de raio raiz de 2 ele cabe. Claro, cabe também nos... Coloca 3 aqui, ele cabe também. Se tem uma, tem várias, né? Todas as maiores. Então, isso não é o problema. Então, ele é um compacto, porque ele é fechado e limitado. Então, por Weierstrass, a F tem, de fato, isso é importante, o Weierstrass tem que garantir a existência. De alguma forma, você tem que garantir a existência de máximo e de mínimo. Porque o que adianta ficar testando um monte de candidatos se eles são candidatos, mas nunca ninguém vai realmente atingir esse máximo? Então, primeiro você tem que ter a certeza que tem o valor máximo e o valor mínimo. Normalmente, quem dá essa certeza é o teorema de Weierstrass e o compacto. Então, aqui você sabe que ele tem máximo e mínimo, certo? Agora, qual vai ser a estratégia? A mesma do cálculo 1. A gente vai listar todos os candidatos. Então, no interior, quem são os únicos pontos, quais são os únicos pontos que podem ser máximos, pontos de máximo ou de mínimo? São os que têm derivada, o gradiente nulo. A gente viu aquele teorema. Isso no interior. Agora, na fronteira, não temos teorema. O que nós vamos fazer para analisar a fronteira? Vamos parametrizar a fronteira. Com isso, a gente vai descrever essa fronteira com uma variável t. Vamos compor com f, e aí eu vou ter uma função g de t, digamos assim, né, que é composta. E aí eu vou usar toda a ferramenta que eu puder de cálculo 1 para tentar analisar, fazer uma análise dessa fronteira. Normalmente vamos ter os candidatos da fronteira, certo? Então vamos lá, vamos começar, ó, como eu disse, a técnica, comparar todos os candidatos. Então, candidatos no interior são os pontos, como eu disse aqui. Agora eu estou escrevendo tudo que eu tinha falado. No interior, os pontos que são candidatos, que têm chance, não afirma, são os pontos com gradiente nulo, certo? Então vamos calcular o gradiente. Ó, rapidinho, derivando em x dá isso, tá? Porque vai dar um produto. Deriva em x, vai ficar o y exponencial. Agora deriva em y, em x. O segundo fator vai usar uma cadeia, vai tombar um 2x. Aí vai tirar em evidência esse exponencial. Vai ficar assim, tá? E analogamente, derivando em y, é simétrico, né? Essa função é perfeitamente simétrica. O que não é simétrico é domínio, tem que tomar cuidado. Mas a função é simétrica. Então, na hora que derivar, tem uma simetria aí. Tudo bem, isso aqui é tranquilo, né? Vocês tiram de letra, calcular as duas derivadas parciais. Agora eu vou resolver quando é que o gradiente é nulo. Então, você tem que ter os dois se anulando ao mesmo tempo. Então, aqui vem um problema, né? Não é um sistema linear, igual da álgebra linear lá, que você escalona e tudo mais. Não tem uma receita mágica para resolver. Cada caso, você vai ter que tentar usar uma ferramenta. Nesse caso, como está tudo fatoradinho, tudo um produto, é bem melhor você resolver assim, ó. Tá, ó. É um produto. Quando que esse produto dá zero? Claro que quando um dos fatores é zero. Exponencial nunca pode ser zero. Então, ou y é zero, ou esse fator zero. Mas esse fator zero é no mais ou menos 1 sobre raiz de 2, certo? Então, foi o que eu coloquei aqui. Y é zero, ou x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Só que 1 sobre mais ou menos raiz de 2 não me serve por causa do domínio. Eu quero x menores ou iguais que zero. Então, descarto esse cara. Esse cara descarta. Não serve. Eu vou ficar só com menos raiz de 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu consegui resolver a primeira. Para zerar a primeira, ou o y é zero, ou o x é menos 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou jogar na segunda, uma dessas soluções da primeira. Jogando o y igual a zero na segunda, ó, 0y. Fiz meio de cabeça, que podia ter escrito um pouco mais. 0y. Então eu vou ter que ter x vezes exponencial vezes 1, né? É zero. Então, ou a exponencial é zero, que nunca ocorre, ou então x é obrigatório. É obrigatório x ser zero. Então, eu tenho obrigatoriamente x igual a zero. Só que o 0, 0 também não está no interior. Eu estou analisando o interior.
Se ele for na fronteira, quando eu for analisar as fronteiras, ele vai aparecer de novo. Eu prefiro descartar e analisar a fronteira, tá? Depois. Então eu só estou preocupado com o interior. O x estritamente negativo e o y estritamente positivo e menor que a soma dos quadrados lá, menor que o raiz de 2, né? Ah, tá. Calma que a gente só substituiu o y igual a zero. É um pouco confuso mesmo, tem que se organizar bem. Mas a gente vai resolver bastante sistema, viu? Lagrange também tem que resolver sistema. Então, agora eu vou jogar a outra solução. X igual a menos 1 sobre raiz de 2. Se x for menos 1 sobre raiz de 2, joga aqui. O que eu vou ter? Joga no 2. Se o x for menos raiz de 2, ele é um número diferente de zero. Então, para zerar, eu vou ter que esse fator obrigatoriamente zerar, certo? Porque aqui então, obrigatoriamente esse fator tem que zerar, e para esse fator zerar, o y tem que ser mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Porém, aqui, de novo, um deles não nos serve, porque o menos 1 sobre raiz de 2 não serve, porque a gente quer x maior ou igual que zero. Então, descarto esse cara também. Moral da história, quem é o único ponto que está no interior de fato, no meu domínio? O x é isso e o y é mais, né? Mais isso. Então, está aqui. Esse cara é o único candidato no interior. Todos os outros estão descartados. É assim que você usa aquele teorema. Não vou afirmar que ele é máximo. Não pode. Nem tem um teste do esse ano, mas é para local. Para absoluto nem serve muito aqui. Ele é o único cara que tem chance de ser máximo ou mínimo. Então vou chamá-lo de candidato. Ele é o único candidato no interior. Tá aí. Aí eu calculei f dele para depois comparar com a fronteira, tá? O f dele é isso, porque quando você substitui 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 vai dar meio mais meio, que é 1, por isso que fica aí a menos 1. E aqui 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, como eles têm sinais opostos, fica menos meio, tá? Então, esse é o valor do candidato no interior. Vamos agora analisar a fronteira, que é mais complicado. Nesse exemplo, a gente tem sua fronteira tem 3 pedaços. Se fosse um círculo só, era mais fácil, né? Você parametrizaria de uma forma só. Agora eu tenho 3 pedaços. Pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3. Eu tenho que parametrizar. A rigor, eu teria que parametrizar fazer 3 curvas para analisar os 3 pedaços. Porém, devido à característica da minha função, dá para eu pular umas etapas aí. Porque ó, tem um x vezes y vezes exponencial. Então, quando o x zera ou quando o y zera, eu sei que isso aqui vai dar função sempre nula. Então, nesse pedaço que o x é sempre zero, a f é identicamente nula. Então, tem uma função nula aqui. Analogamente, quando o y é zero, eu também zero isso aqui e eu tenho uma função identicamente nula nesse pedaço. Então, esses dois pedaços eu não preciso de análise. Eu já conheço, a função é nula. Então, eu já sei que aqui é zero. Então, ó, esse cara é negativo. Eu já achei pontos na fronteira que são nulos. Vários, né? Infinitos pontos lá na fronteira que a f é zero. Então, por enquanto, esse está perdendo, esse é o mínimo, por enquanto. E esse aqui parece ser o máximo. Tudo por enquanto, porque eu não analisei o outro pedaço da fronteira. O 3 não vai ter jeito. O 3 não tem como matar fácil aqui. Eu vou ter que parametrizar mesmo. Então lembra que o 3 a gente descreve assim, ó. É o igual, né? Então vai ficar x² mais y² igual a 2. Então como eu parametrizo, divido por 2, vai dar x sobre raiz de 2. X sobre raiz de 2 eu chamo de cosseno e seno x sobre raiz de 2. Então o x é raiz de 2 cosseno. Tá aqui. Fiz rápido porque passamos dessa fase, né? Claro, de parametrizar um círculo, já sabemos. Então tá aqui. Agora olha só, olha como a gente brigava tanto para vocês colocarem o domínio na prova. Por quê? Porque para eu pegar essa parte, o meu t é o ângulo, né? Ele tem que estar entre π sobre 2 e π sobre 2 e π. Esse pedaço. Então tá aqui. Esse vai ser o intervalo i que eu vou trabalhar. O resto não me interessa, porque está aqui, ó. O que eu quero? Pontos aqui. Não quero pontos aqui. Eu quero os pontos daqui. Então, por isso eu peguei só esse domínio que eu vou analisar. Então, percebe, ó.
Se a gente compor f com a gama, essa função g te dá os pontos de f sobre a fronteira, porque a gama te dá a fronteira, sobre a parte 3 da fronteira. Então, f de gama vai te dar os pontos sobre a fronteira. Então, fazendo essa continha aqui, bobinha, tranquilo, eu vou ter essa função de uma variável g de t. Agora, e ela descreve o quê? Descreve a f na fronteira. Agora, olha só, isso é uma função de cálculo 1. Eu sei calcular máximo, sei calcular mínimo. Posso até estudar crescimento, decrescimento, cálculo 1. Mas eu vou fazer pelo método de comparar todo mundo, derivada igual a zero, que é meio que a gente está fazendo meio recursivo, né? Eu usei o mesmo método no interior, agora parametrizei a fronteira e vou usar o mesmo método para a fronteira, de ficar testando o candidato da fronteira. Então, olha só, vou fazer o método derivada igual a zero. Mas lembra, ó, método derivada igual a zero, depois temos que testar os extremos, lembra? É aquela discussão lá do começo, que é a fronteira dessa parte da fronteira, digamos assim, né? É meio um pouco confuso, mas tem que se organizar. Que equivalem a esses dois pontos aqui, ó. O π sobre 2 e o π, certo? Percebe? É o cálculo 1 deformado. Eu peguei o intervalo do cálculo 1 e entortei. É isso. E aí, tá. Então, quando a derivada é zero, derivei. Derivada de seno cosseno, derivada de 2t2, regra da cadeia, por isso que aparece regra da cadeia do cálculo 1. Isso vai zerar só quando o cosseno zero, de 2t. Então, para o cosseno zerar, o 2t tem que estar aqui. Ah, por que você já não pegou? O cosseno vai zerar no π sobre 2. Por quê? Porque, na verdade, eu quero em t. Isso aqui está em 2t. Cada um tem sua estratégia para resolver equação com trigonométrica, né? Então, porque é o t que tem que estar aqui, não o 2t. Então, por isso que eu deixei o k livre. Então, 2t tem que ser da forma π sobre 2 mais k, que então, são as voltas. Então, o t tem que ser da forma π sobre 4 mais k π sobre 2. E esse cara t que tem que estar no intervalo que eu estou interessado. Para estar em 3, apenas quando eu fizer k igual a 1, que eu vou ter 3π sobre 4, certo? Porque aqui vai ficar π mais 2π, 3π sobre 4. Ó, se eu pegar k igual a 0, eu vou ter o π sobre 4 que cai fora. Está aqui, é esse ponto aqui. Se eu pegar k igual a 2, vai dar 5, né? 2 mais 1, 5. 5π sobre 4. 5π sobre 4 vai estar aqui, certo? Então, só esse é o t que me serve, tá? Cada um tem cada um tem o seu método, né? Mas cuidado, eu só estou frisando assim, cuidado, né? É o t que está aqui, não o 2t. Então tem que fazer uma continha um pouquinho mais elaborada. Bom, então achei. O único candidato no interior da fronteira, na verdade no interior desse intervalo, que eu traduzi para o cálculo 1. O único candidato no interior desse intervalo é o T0 3π sobre 4 e eu calculei o G dele, que é isso, tá? Que o G dele nada mais é que a F dele. Se você volta para esse ponto aqui, né? Joga o 3π sobre 4 no cosseno e seno, você vai ter um ponto aqui, né? E aí é a F nesse ponto. No fundo é isso que está acontecendo. Mas calma, eu não posso parar aí no cálculo 1, lembra? Lembra que você tinha que testar as pontas? Só que as pontas, na verdade, elas já foram testadas quando eu testei o 1 e o 2, né? Mas só para deixar o método completo, está aqui. Nas extremidades, que são π sobre 2 e π. A função é nula, a gente já sabia, né? Pode ver que a g também, né? Você joga esses pontos aqui, você não vai zerar. Porque vai dar, né? π 2π. Então é zero. Moral da história, todo mundo aqui estão aí todos os candidatos. Esses caras, a fronteira, o único que pode ser na parte 3 da fronteira, além dos extremos, é esse 3π sobre 4, né? E aí eu tenho que comparar todo mundo. Então, claramente, como esse valor é negativo e esse zero, o outro também era negativo, então claramente o zero é o valor máximo. Não tem erro. Agora, para descobrir quem é menor aqui, desses dois, os dois são negativos, eu dividi um pelo outro, toma um pouquinho de cuidado, né? Eu dividi um pelo outro, cortei aqui, jogo e ao quadrado, vai sobrar e ao quadrado em si, e sobre 2, né?
E claramente E sobre 2, porque o E 2,7 alguma coisa, é maior que 1. Então, se esse cara sobre esse é maior que 1, eu passei para lá, cuidado que ele é um cara negativo, passando para lá, inverte o sinal. Então, eu vou ter que o de cima é menor que o de baixo, certo? Tem vários modos de comparar, mas cuidado com esse sinal negativo que você pode errar uma bobeira aí a conta. Então, esse cara é menor que esse. Então, ele é o mínimo. O valor mínimo é esse menos meio E. A menos 1 que acontece na fronteira, né? É o da fronteira? Não, não é o da fronteira. É o do interior. É o do interior. Esse aqui. É o do interior. Então você tem, ó, o mínimo está aqui no interior. E os máximos estão todos aqui na fronteira, que são zero. Certo? Isso que, que o máximo é zero já dava para saber de cara olhando para a função neste domínio, né? O x é negativo e outro é positivo, então isso aqui, esse produto aqui é sempre negativo. Vai ser zero só quando um for zero. Né? Ainda dá para fazer essa análise, tá previsível, né? Mas claro, nem sempre você vai ter essa sorte de achar uma fronteira toda nula aqui, né? Aí você vai ter que parametrizar e tudo mais, que foi que a gente fez na parte 3. Tudo bem, gente? Então, tá. Eu acho que é isso, era o último exemplo que a gente fez. Então, esse método é parecido com o do cálculo 1 para intervalo fechado, só que agora é para compacto, tá? Mas você precisa ter o conjunto compacto. Ou pelo menos saber de alguma forma que tenha realmente a solução, tem realmente o máximo, e aí você pode comparar os candidatos, tá? Então tá, vou parar por aqui, vou subir este vídeo, não o outro, e até a próxima, tá?